Gabi, get 'em. Fala pessoal, Aline aqui conversando com vocês. Nesse vídeo especial eu queria compartilhar como que funcionam as palavras de conhecimento, como é que funciona esse negócio ali, como que eu posso ter minhas palavras de conhecimento. Mas antes de explicar tudo isso, eu quero compartilhar com vocês uma história que sempre fala muito a fundo no meu coração. Todas as vezes que eu imaginava vivenciar isso, eu me lembrava dessa história específica que eu quero contar hoje pra vocês. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma série de documentários, todos eles foram publicados já há algum determinado tempo, se não me engano 2010, 2011, por aí vai, e eles falam a respeito do que Deus tem feito no mundo. E um deles é O Dedo de Deus, é o primeiro que foi lançado. E depois nós temos uma sequência com 2 ou 3 filmes além desse. E em um desses vídeos, eu não me recordo ao certo qual foi, que eu assisti, tipo, seguido. Todos eles seguidos eu assisti. Em uma semana eu já tinha visto todos. Em um deles específico, conta essa história que é de um indiano, um missionário indiano. Ele esteve aqui no Brasil, inclusive, alguns meses atrás. Não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas o Senhor o acorda todos os dias às 4 horas da manhã e dá pra ele palavras de conhecimento. É tudo muito doido, né? Mas você vai compreender basicamente como funciona com o desfecho dessa história. Então ele não sabe ao certo qual o caminho exato, mas o Senhor dá algumas direções pra ele fazer naquele dia. Nesse dia específico, ele recebeu uma palavra que ele tinha que caminhar por um determinado local e no final desse percurso, ele encontrar no meio da cidade uma praça e ele deveria encontrar lá no meio dessa praça um homem todo de amarelo e ele deveria conversar a respeito do amor do Senhor na vida deste homem de amarelo. Basicamente ele recebeu essas instruções. Mas o mais interessante foi quando ele chegou até este local e realmente naquele dia, naquele horário, ele encontrou um homem todo de amarelo naquele local. E quando ele encontrou o homem, ele começou a conversar com ele, falando a respeito do amor de Deus, a respeito de Jesus e o que ele havia feito. Esse homem simplesmente surpreendeu o nosso missionário. Ele disse que ele estava tendo sonhos nos últimos tempos e em todos esses sonhos ele enxergava Deus. E Deus falava pra ele que ele era o verdadeiro Deus, que não existiam outros deuses e que para que ele soubesse o quanto que ele era importante, o quanto que ele era amado, o Senhor ia mandar até ele um homem específico usando uma determinada roupa num tal dia, num tal horário, num tal praça, para que ele pudesse contar a respeito de quem era esse Deus. Então é como se Deus estivesse com ele falando nos sonhos: olha, eu vou te mostrar que eu sou o verdadeiro Deus, que não há outro além de mim, e para que você saiba disso, você vai encontrar tal pessoa, tal dia, tal horário, em tal local. E quando ele contou toda essa história pro missionário, pra ele age naturalmente, como se nada estivesse acontecendo de surpreendente, porque ele vive isso todos os dias da vida dele. Mas pra quem tá assistindo, como eu, ou como você que tá ouvindo essa história pela primeira vez, pode ser algo assim sobrenatural. É algo sobrenatural. Como que pode você encontrar uma pessoa, saber exatamente o que ela tá vestindo, como que ela está se sentindo, através do que o Espírito Santo mostrou pra ele naquele dia. Então isso pra mim foi algo assim sobrenatural. E se você quiser saber mais sobre palavras de conhecimento, a forma como o Espírito Santo age na vida das pessoas, então basicamente o que você vai ter são palavras de conhecimento que ajam através dos seus sentidos. Então pode ser vendo, visão aberta, que você realmente está com os olhos abertos, ou visão fechada, quando você está com os olhos fechados, imaginando ou tendo a percepção que você viu alguma coisa. Pode ser com um toque, um sentido em alguma parte do seu corpo, então você teve a impressão de um toque no ouvido, como meu pastor sempre tem também, toques no ouvido, sempre que existem algumas pessoas que têm um problema de audição ou alguma enfermidade, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito bacana também. Ou pode ser também sonhando, falando. Então existem N maneiras do Espírito Santo agir através das palavras de conhecimento e nós não podemos restringir o poder do Espírito Santo. Eu quero deixar vocês então com essa palavra, que isso possa ter incendiado em você a vontade de participar, a vontade de vivenciar todas essas coisas que eu acabei de contar aqui pra você. Se você quiser saber um pouco mais, nos próximos vídeos eu vou estar contando como que foi a experiência de participar do meu primeiro Caça ao Tesouro. É onde você faz isso em grupo, onde você ora e pede por palavras de conhecimento em um grupo. Vocês simplesmente saem pra procurar essas pessoas que o Espírito Santo revelou pra vocês. Como que foi essa experiência do Caça ao Tesouro e como que foi a minha primeira palavra de conhecimento. Então se você quiser saber um pouco mais sobre isso, não esqueça de se inscrever. Não sei se você está assistindo isso pelo YouTube ou se você está vendo pelo Facebook, mas independentemente de qual seja o local, eu vou deixar todas as redes sociais para que você possa me encontrar em outros locais e acompanhar todas as vezes que eu lançar algum conteúdo novo pra vocês, tá ok? E eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!